gente. Eu não sei se todos conhecem meu convidado, meu querido supervisor, o Aender. Ele é psicólogo e pastor e ele foi capelão do Seminário Martin Luther, mas atualmente está voltando para as terras mineiras de Belo Horizonte, certo? Certíssimo. Então, é isso. Eu não sei, você quer acrescentar mais coisa? O Aender faz muita coisa, gente. Aí eu não sei se você quer falar do laboratório, que faz parte do laboratório da PUC, o Labo, com o Pondé, como que é o nome inteiro do laboratório mesmo? Sabe que nem eu sei de cor aquele nome? É o sentido da vida na contemporaneidade, mas acabou que internamente o pessoal do grupo só chama de sentido da vida. Enfim, gente, é isso. Então, gente, eu chamei o Aender porque ele conhece muito Schaeffer, né? Da Igreja Esperança, e também pelo tema do capítulo, né, da cura substancial dos problemas psicológicos. E aí eu convidei ele porque ele tem muita experiência com problemas psicológicos. Cadê? Como psicólogo, gente. Também. Mas, enfim, aí eu não sei, Ender, eu estava fazendo uma introduçãozinha falando do capítulo, mas a gente falou bem pouco, a gente parou, na verdade, na segunda página, que eu ia começar a falar sobre, a gente estava falando sobre o homem, aquilo que ele é, né, que no... Eu não sei qual versão do livro que você tem, a minha é essa daqui? Eu tô com a antiga. Tá. Aí, às vezes a tradução muda um pouco. Mas a gente parou a última parte que a gente fechou assim o pensamento foi quando ele fala do que vou ler que é mais fácil. A segunda área se relaciona com aquilo que o homem é no círculo de sua existência. Em outras palavras, eu sou, mas o que sou em comparação com o que Deus é? Eu existo, Deus existe. Qual a diferença entre o círculo de minha existência e o círculo da existência dele? E aí a gente estava conversando um pouco sobre a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus e como o nosso pecado é ofensivo a isso e como a gente tem que ter mais seriedade ao tratar sobre esse tema. E aí a gente estava começando a falar sobre esse ponto que ele coloca sobre o ponto que ele precisa, né? A resposta para isso precisa ser uma resposta infinita e relacional, que somente Deus é infinito e relacional. Isso. E aí passo para você, assim, não sei, você preparou uma fala, né? Eu já passar para você, já passa a bola. Eu preparei os rabiscos aqui no livro. O capítulo. Boa noite, gente. Boa noite, Suni, pastor Suni, meu amigo. Tudo bem, pessoal? Deixa. Ô, Ruth, já que você foi até aqui, eu vou ser breve, só vou resgatar esses dois pontos aí que você já colocou, para a gente. Aí a gente, né, vai comentando, vai interagindo. Não sei como é que vocês estão fazendo, assim, né? A gente está fazendo exatamente assim, vai comentando, todo mundo vai comentando. Então, o capítulo é um pouquinho longo, e vamos ver se a gente consegue vencê-lo, né? Tem muita coisa importante aqui, mas para o pessoal aí, né, que vocês estão estudando o livro, então, só uma introdução aí sobre Schaeffer, né? Schaeffer tinha um dos interesses mais particulares dele, né, é de fazer um diálogo honesto com esses aspectos, né, da cultura, né? Vocês sabem da história dele, que ele recebia ali as pessoas, né, decepcionadas com a fé, frustradas com aquele pós-guerra, né? Então o Labrie se tornou aí esse abrigo para tratar de temas, né, como esse aqui. Por isso a gente vai ver ele citando aí algumas figuras conhecidas nossas, né, que são da psicologia aí, mais para o final do capítulo. O Schaeffer é sempre muito profícuo, né, na maneira como ele coloca as suas questões. E assim, eu quero ajudar também o grupo aqui,
a pensar, né, esse capítulo a partir também das experiências, né, que eu tenho com o capítulo, que me ajudam muito aí na prática, né, tanto pastoral, de aconselhamento, quanto da clínica. Muito do que eu falo e trago também, né, para a clínica, tá, o Schaefer é uma das minhas maiores influências, sem sombra de dúvida, né? Nesse capítulo, pessoal, só vou resgatar esses dois pontos aqui, Ruth, que eu acho importante a gente situar, de onde o Schaefer está falando, né, para produzir aqui esse capítulo. Primeiro, ele lança o problema, né? O que é um problema psicológico? No capítulo mesmo ele vai falar, todo mundo tem algum nível, né, de problema psicológico, de uma tensão existencial, né? Schaefer é herdeiro aí de uma tradição agustiniana, a gente pode dizer assim, então não tem aquela coisa de negar a realidade, isso é importante, né? Porque eu não sei se vocês mencionaram aqui no início, mas quando ele põe o problema, né, da questão psicológica a partir de um relacionamento, é assim que ele define, né? O problema psicológico do homem é a separação de si mesmo, né, desse seu relacionamento com Deus, com a origem. Então ele faz aqui ele cria um argumento que ele vai desenvolver durante o capítulo, que eu acho importantíssimo a gente voltar nele aqui, e vamos voltar algumas vezes, né? Se Deus é pessoal, né, ele pensa, ele age e ele sente, né? São três aspectos assim que a gente pode. Ele já trabalhou isso no capítulo anterior da personalidade humana. São três aspectos, né, com os quais o homem vai buscar uma unidade. Essa palavra é importante. Um pouquinho para baixo aqui, né, o Schaefer está usando aqui um pouco da teoria que também parte das suas influências, né? O calvinismo holandês tem essa visão de mundo muito peculiar, né? De você tratar a realidade de forma a não reduzir ela a uma de suas partes. Ele deixa isso aqui muito claro, né? A gente chama isso lá nas teorias cosmonômicas, né, do Doiverd, né, de teorias da não redutibilidade da realidade a um de seus aspectos. É importante a gente saber, né? Porque para a gente encontrar uma unidade, né, do ser humano, e o Doiverd está falando isso aqui, né? É, essa já de cara é uma crítica que eu faço assim à psicologia moderna, que a psicologia moderna ela trata o ser humano fatiado, né? Quando você vai aí procurar sobre psicologia, né? O que é a psicologia? Você vai encontrar tantas definições quantas forem as partes que a psicologia propõe a se estudar, né? Sensação, percepção, cognição, etc, etc, etc. Você vê que a psicologia moderna já, do ponto de vista epistemológico aqui, cristão, já furou o conhecimento básico que o Schaefer usa para escrever esse capítulo aqui. Aí, Ruth, né, para pegar de onde vocês estiveram, né, até agora, eu quero só trazer uma questão aqui importante, que eu tenho trabalhado nas supervisões, né, com você aí, com outras pessoas, e me parece que o Schaefer vai fazer isso aqui, né, que é nesses dois parágrafos aí no meu livro aqui, a página 168, que um você leu, né, que é o problema de onde parte todo o interesse da psicologia, da teologia, né, da filosofia, em descrever a questão humana, né, muito mais do que só no seu aspecto antropológico, né, parece que o Schaefer entende aqui algo que é muito importante e caro para nós e deixado de lado também. Que é o quê? Quando ele põe a questão do ser, né, ele diz assim, né, a verdade, né, quem eu sou, né, a gente pode pensar em duas áreas fundamentais. Primeiro, é o ser, ou seja, Schaefer está propondo aqui para a gente um recurso ainda mais anterior do que a própria antropologia. Ele está tratando da ontologia. Né? Descrever o ser é descrever
a existência, né? E ele vai colocar esse problema aqui, né? Pois se Deus existe, eu existo, o que me faz diferente de Deus, então? Né? Que é o argumento que ele vai construir logo em seguida, né? Se a gente tem esse problema hoje na psicologia contemporânea, né, que a gente parte de antropologias e às vezes elas são insuficientes, porque elas não explicam o ser. Olha que interessante. O Schaeffer já tem essa percepção aqui, nesse capítulo, né? Você vai tratar da psicologia humana, você não pode se esquivar de pensar também o que é o ser, né? Qual é a natureza das coisas, qual é a natureza de Deus, né? Muita gente fica perdido nesse sentido, né? Porque ele reduz a pergunta assim, Deus existe ou Deus não existe, né? Que é uma pergunta banal intelectualmente, se a gente for pensar, né? A questão não é se Deus existe, a questão é como a gente se relaciona com Deus, né? É quem Deus é e como ele se apresenta para mim. Então, sem uma percepção ontológica, a gente não parte para o segundo ponto, que foi o que você leu, Ruth. Né? A segunda área se relaciona àquilo que o homem é. Agora, não é só uma definição do ser, agora é no círculo da sua existência. Agora sim está falando de antropologia. Quando a gente define o que é o ser, né? E a gente vai encontrar isso em várias teorias e também em várias filosofias, né? Quando a gente define o ser, né, a existência das coisas, elas passam a ter um sentido a partir de uma referência. Né? Esse tipo de metafísica ficou abandonado aí durante séculos, né, a gente pode dizer assim. Por quê? Porque quando a gente define Deus, e o Schaeffer vai fazer isso aqui logo em seguida, né, a gente define Deus a partir... Ele vai dizer dessa forma, né, não é só falar sobre Deus, não é só usar a palavra Deus como um recurso, né, de que eu tenho algo ali transcendente, alguma coisa assim. É você, né, e essa é uma diferença entre quem é cristão e quem não é, né? Para um cristão, Deus, ele vai dizer aqui, apresenta duas características que na teologia a gente podia chamar de Deus é imanente e transcendente, mas Schaeffer vai usar aqui o termo, né, infinito e pessoal, que vai dizer desses dois atributos de Deus, né? Da sua transcendência enquanto criador dos céus e da terra, né? Ele é e todos os atributos comunicam, né, de alguma forma, né, a sua grandeza transcendente, né? A gente podia falar desses atributos incomunicáveis de Deus, mas ao mesmo tempo ele tem atributos com os quais ele se comunica, ele é pessoal, né? Então, o que o ser humano perde quando ele não tem essa compreensão divina nesses dois aspectos, né? Ele vai dizer aqui, ó, se ele não tem uma referência, enfim, absoluta nesse sentido, né, que seja ao mesmo tempo transcendente e imanente, então nós temos aqui um problema moderno. O homem, ele busca transcendência, né? Ele busca encontrar sentido nele mesmo, né? O Schaeffer vai chamar isso aqui de dilema do positivismo. O que o positivismo faz, gente? O positivismo, de forma geral, ele é naturalista. Ele está preocupado com o quê? Com descrições de fenômenos que são tangíveis aí, né? Pela única experiência, né, no contato com as coisas. E aí o Schaeffer vai dizer isso. Quando o homem busca respostas para além dele mesmo, nele mesmo, ele está negando quem ele é. Ele nega a própria existência, porque Deus criou ele com características semelhantes a dele, né? Ele vai falar disso lá na frente, dessa imagem divina no homem. Então, essa tensão que ele deveria resolver, buscando, né, fora dele, transcendente a ele, as respostas para os problemas da alma, ele procura dentro dele mesmo. Ele chama isso aqui de um casulo silencioso, né? Ou seja, ele está procurando respostas que só podem ser encontradas fora, dentro dele mesmo. Ou seja, o homem,
Olha que genial essa sacada, né, do Schaeffer. O homem, ele se perde dele mesmo, ele se separa dele mesmo quando ele nega a própria natureza transcendente. Ele nega a própria existência, porque ele está procurando respostas, né, para os dilemas da alma, para os dilemas psicológicos, para as coisas que ele não explica, dentro dele. Né? Que é muito o que a psicologia moderna faz mesmo, né? Essa coisa de encontrar em si mesmo as capacidades, né? Sem nenhum tipo de reflexão a respeito de onde encontrar essas coisas, onde buscar isso, né? O que produz isso, qual a motivação para essas coisas, né? Veja que os aspectos psicológicos estão todos aí. E o Schaeffer vai dizer para nós que isso cria essa mesma tensão, né, que existe entre a compreensão divina, né, do ser, de Deus, ao mesmo tempo infinito e pessoal, cria também uma tensão no ser humano. Cria uma tensão interna. Por quê? Porque ele quer resolver o seu problema a partir dele mesmo. Né? Essa é a questão é o primeiro ponto que ele coloca aqui, da imagem de Deus no ser humano, né? A imago Dei, como a gente fala. O problema da imagem de Deus, né, e de Deus ser infinito e pessoal, é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos, né, em nós, que ele chamou lá no início, certas características, né, certos atributos, né, pensar, agir e sentir que estão em Deus e a gente identifica em nós muito facilmente. Né? Ele vai construir o argumento a partir disso. Mas quando o homem entende que ele tem essa imagem de Deus impressa, né, nele, ele vai dizer que o resultado dessa imagem é o quê, gente? É a adoração verdadeira. Né? Lembra que o nome do livro é a verdadeira espiritualidade. Né? Ele está preocupado com o quê? Não é só de descrever quem Deus é, não é só reconhecer que Deus existe. Ele vai tratar aqui nos seguintes termos, né? Essa maravilha que ele chama, essa posição de maravilhamento, ela se conclui na vida do cristão, né? Num tipo de relacionamento muito particular que ele chama de adoração, né? Que relação é essa? Que intimidade é essa? Você conhecer a Deus implica, né, uma vida de espiritualidade verdadeira, ela implica que você não só saiba descrever quem Deus é, mas que você tem um relacionamento pessoal com esse Deus, né, que ao mesmo tempo, né, te move aí para questões internas e externas, e as respostas vão estar lá na medida em que o relacionamento, né, a comunhão que ele fala aqui, na minha tradução está a comunhão, né, a comunhão com esse Deus, ela se apresenta ali de forma bem clara, né? Pergunta, Pedro. Vai lá. Eu queria saber se você rabiscou isso tudo mesmo aí no livro. Se rabiscou isso tudo, escaneia pra gente. Algumas coisas estão rabiscadas. Muito bom. Eu tenho uma dúvida aí, porque assim, você citou o argumento ontológico, né? E eu estudei recentemente que o argumento ontológico, ele nasce assim, pelo menos o termo em si, né? Ele nasce com o Anselmo de Cantuária. Assim, o argumento do Anselmo é para o problema do mal, né? Isso. Aí ele vai responder nas obras dele, né? No prólogo, no monólogo e tal, sobre não provando a existência de Deus, né, mas evidenciando a realidade de Deus em todas as coisas, né, para os filósofos da época. Aí eu fiquei pensando assim, porque muito do que ele fala, Agostinho já falou, né? Sim. Ele fala, eu creio para conhecer, né? E eu conheço para crer, então aí ele faz esse ponto de partida sempre, né, no conhecimento de Deus, né? E não o contrário, mas nas coisas criadas ele reconhece a mão de Deus, os atributos visíveis e invisíveis, né? Aí eu fiquei pensando assim, será que essa nossa psicologia moderna, né, como você tem colocado, ela é ausente
dessa filosofia cristã? Assim, será que a nossa psicologia, eu estou falando de alguém totalmente de fora, né? E que também se deparou muito mais com a filosofia do que propriamente a psicologia. Será que falta esse argumento filosófico, ontológico, por parte, né, do que a igreja cristã sempre desenvolveu a partir de Agostinho, do que eu li de Anselmo, eu achei interessante. Aí a gente tem depois o Tomás de Aquino, né, respondendo algumas coisas também. Mas será que falta isso para a psicologia moderna? Ou não concilia? Não tem espaço para isso? Como é que fica? Assim? Porque eu acho tão valioso o que esses homens escreveram, né? E parece que comunica tanto a nossa realidade, mas... Cara, excelente pergunta. Aliás, é uma pergunta que eu me deparo com ela sempre. Tem um argumento também, assim, mais recente, até os estudos aí, né, tomistas. Tomás de Aquino é um cara que ajuda muito a gente a pensar essa questão. Por quê? Não é à toa que o Schaeffer está citando aqui o problema do positivismo. Né? Ele não vai dizer isso assim, desenvolvendo esse problema, que eu acho que não é o foco dele aqui. Mas fica claro, né, que o homem, quando ele vai falar agora aqui, a próxima etapa desse trecho aqui é descrever essas semelhanças divinas, né? Pensar, agir e sentir. Qual é o problema, Pedro, da psicologia quando ela... Por que o positivismo? Melhor, eu acho que citar epistemologicamente aqui fica mais claro para a gente. O positivismo, ele abandona radicalmente, né? Eu tenho até um livro, mas eu estou de mudança, então ele está guardado em alguma caixa. O próprio René Descartes, ele escreve sobre a natureza humana, né? Eu comprei esse livro porque eu tinha uma curiosidade. Eu sempre ouvi as pessoas falarem, né, que o que o Descartes faz? O Descartes, né, por causa daquela ideia do cogito, né, do pensamento, né, penso, logo existo, o que ele faz? Ele, na verdade, introduz no pensamento moderno, não é só a questão da dúvida, é a questão de que essa descrição metafísica que tinha na tradição, até, a gente pode dizer isso com toda certeza, até o iluminismo, né, até essa mudança de paradigma, que eu acho que o René Descartes é o cara que a gente pode falar assim, é ele que mudou o paradigma. O que ele faz? Se você ler os textos dele, você vai ver que ele até fala no início desse livro, ele está respondendo como um físico. Então, todas as descrições dele sobre a alma, né, e parece que o Schaeffer faz aqui uma ironia quanto a isso, quando ele usa uma metáfora aqui, né? Será que a gente levasse o ser humano, né, com os problemas dele lá no mecânico, para falar que tem um outro tipo de problema, será que ia resolver? Né? É igual eu falar para o médico, né, que tem a ventoinha está quebrada lá no fulano e tal. O Schaeffer fala, pode até ajudar o médico, algum tipo de comparação, mas não vai resolver o problema do ser humano. Eu acho que ele está fazendo uma crítica à modernidade nesse sentido. Porque você está certíssimo, cara. A modernidade, ela se divorciou completamente de qualquer proposta metafísica. Então, assim, não dá para falar do ser, né? Falar de ontologia, né? Sem metafísica, sem construir padrões absolutos. Você cria dúvida só a partir de quê? A partir da percepção da natureza, dos fenômenos naturais, né? Então, nesse aspecto, a psicologia não lida mesmo com absolutamente, a psicologia contemporânea, moderna, né? Absolutamente nada, né, que diga, embora os teóricos da psicologia criem os seus modelos metafísicos, né? Isso é mais próprio da psicologia, eu podia até citar alguns, né? O próprio Freud faz isso, né? Na clínica, o pessoal aí da psicanálise, né, pode lembrar lá, né, qual é o padrão metafísico. Eles chamam lá, o psicanalista chama, é o sujeito suposto saber, né? O que é isso?
é um padrão de gente, de um ser humano, né, de terapeuta, que é o cara perfeito. Né? Ele não é dono do saber, mas, ao mesmo tempo, ele detém o saber e o poder por aquilo. Né? É um termo próprio ali da psicanálise, mas diz muito sobre isso. Então, modelos tem, né? E o Schaeffer vai denunciar isso aqui como? No aspecto racional, ele vai propor isso aqui para a gente, né? O que eu sou? Aí ele vai colocar os 3 problemas, né? As 3 semelhanças divinas. O ser humano é racional, ele é moral, né? E ele não desenvolve muito esse terceiro ponto, mas na questão das afeições, dos afetos, ele deveria lidar com esses 3 níveis da mesma maneira, né, como a gente tem referências a partir de quem Deus é. Mas o ser humano não faz isso, ele lida com as emoções, principalmente as emoções, né, que é nesse nível mais. O Schaeffer dá a dica para a gente aqui. Né? Qual que é a dica que ele fala? Né? Quando o homem ele abandona esse aspecto ontológico, né, quando ele não está preocupado com a descrição da totalidade do ser, o que ele faz? Ele tem que eleger algum tipo de explicação metafísica reducionista. E aí, quando ele faz isso, o que acontece? O Schaeffer, a denúncia que ele faz aqui é isso, né? Ele tem que abraçar algum modelo e parece que a modernidade abraçou o modelo emocionalista, né? Lá do romantismo alemão. Né? Tem um monte de gente escrevendo sobre isso. Né? Então, ele tem que abraçar um modelo romântico, né? Que o quê? Que torna os sentimentos o centro de tudo que o ser humano é. Esse é um problema moderno, né? Esse é um problema que a gente tem, assim, claramente aí em todas as propostas, né, de psicologia. O ser humano, ele é visto a partir do que ele sente. E o que ele sente determina tudo que ele é. Olha aí uma explicação totalizante para um problema que deveria ser parte, né? Ele faz a mesma explicação aqui com a questão racional, né? Está aí nessa página aí, um pouquinho para baixo, né? Ele vai falar que o ser humano, né, por causa dessa racionalidade, né? Quando eu leio isso aqui, eu sempre lembro de Mateus 6, né? 25 a 34 ali, né? Parece que Jesus está falando mais ou menos o que o Schaeffer fala nesse parágrafo aqui, né? O único ser criado que abandonou quem ele é racionalmente é o ser humano, porque é o Chesterton que fala isso um pouco, né? O cachorro foi criado de uma forma que o Chesterton fala na canicidade dele, ou seja, na natureza dele, ele responde exatamente à maneira como Deus o fez para funcionar. O único que se rebelou contra o que ele é de verdade é o ser humano. Né? Ele perde essa capacidade ali de raciocinar sobre o quê? Sobre o próprio. O Schaeffer fala que isso é uma armadilha, porque na pretensão de ser racional, ele nega a própria racionalidade, porque ele tem que negar o intelecto quando ele faz isso. Olha o problema aí, né, de uma ontologia nesse sentido. Ontologia que dê conta do problema da totalidade do ser, não de parte do ser. Porque isso tem, né? Partes do ser, você tem aí em outras teorias, inclusive, né? Não sei se ficou claro, Pedro, né? Eu acho que é isso que o Schaeffer tá trazendo aí para nós. Ficou claro, sim, obrigadão. Nada. Né? Vamos seguir aqui. Eu já falei um pouco da racionalidade, né? Então, assim, pensar, né? O Schaeffer está construindo aqui o argumento, né? Desenvolvendo o argumento que ele colocou lá no início. Né? Ele vai falar dessa rebeldia, por quê? Porque o homem foge de ser racional quando ele nega os aspectos transcendentes da existência. Né? Ele dá exemplo disso aqui. Ele fala assim, né? Pelo jeito em que Deus o fez, ele já entende que deve haver uma unidade. Portanto, todo homem tem uma tensão dentro de si, produzida pelo porquê Deus o fez como homem racional. A própria capacidade de pensar
sobre ser racional é o que faz o homem transcender. Então, que o homem, quando ele não usa essa capacidade, né, para achando que se basta, né, as explicações sobre ele, sobre si mesmo e o mundo, ele fica perdido nessa explicação que ele não vai achar, né? Ele precisa da transcendência. Ele tem respostas que ele só pode encontrar, né? Isso a modernidade também não curte muito, né? Que são respostas absolutas, são respostas para esses problemas, né? Que a gente tem com a vida, com a culpa, né? Com esse negócio todo. E aí a galera, né? Tem que traçar rumos, né? Terapêuticos, né? Propostas terapêuticas aí que na verdade só retroalimenta esse tipo de racionalidade que nega a própria razão, né? Porque pensar exige que o próprio ato de pensar exige uma transcendência, precisa sair de si mesmo, né? O segundo ponto que ele coloca aí é o da moralidade, né? Ou seja, de novo, né, o Schaeffer vai alertar isso aqui. O ser humano, ele acha que dá conta de não estabelecer padrões absolutos, né? Então ele não consegue manter esses padrões, né? E aí ele mesmo cai na própria armadilha, né? Ou seja, a personalidade humana ela é formada, gente, eu gosto de dizer assim, né? A moralidade, diferente do moralismo, né? Que seria um reducionismo da moral, né? A moralidade é uma dimensão humana. É impossível que qualquer ação humana não venha carregada, né, de uma intenção, né, de fazer escolha, né? Pensando moral aqui da forma mais simples possível, né? Escolher entre o que é certo e errado, né? Toda vez que você, né, vai se aproximando de decisões, de escolhas sobre a própria vida, você tem que fazer uma aposta, você tem que falar, cara, é isso, né? Quando você decide, você está fazendo uma escolha moral, né? O problema é que moralidade tornou assunto, né, em muitos círculos, né, de fazer opções radicalmente opostas, né, àquilo que é mais virtuoso, aquilo que é bom, né? Então você pode tomar qualquer tipo de decisão que está valendo. Não, tem que ter um padrão, né? Eu posso escolher uma coisa ruim e uma coisa boa, mas o que que define o que é bom e ruim? É esse padrão que a gente chama de absoluto, né? Parece que alguém levantou a mão aqui, foi o Manuel? Ou eu estou enganado? Deixa eu abrir Sim, o sim, chat. foi o Manuel. O Manuel. Manuel, vai fazer uma pergunta, meu irmão? Fica à vontade. Pode. Acho que o microfone tá mutado. Tá mutado ali. Qualquer coisa você manda no chat também. Fica à É, vontade, se tiver algum problema aí no microfone. eu não sei se ele tá. Vamos esperar a pergunta e a gente responde, né? E aí, só para fechar esse ponto, então, né, quando o Schaeffer coloca o problema da moralidade, isso já leva imediatamente para o problema das emoções. Por quê? Porque o homem não pode fazer escolhas, né, limitadas, né, sem uma ação ilimitadas, aliás, né? Ele não pode fazer o que ele quer da vida, né? Ele precisa, em algum momento ele vai ser parado, né? Em algum momento aquelas escolhas vão cobrar o preço dele. Aí o Schaeffer já pula lá para aquele terceiro argumento, né? O terceiro ponto dele, que é o do sentir. Se ao fazer escolhas, o que determina, né, essa capacidade, né, que o homem acha que tem de fazer escolhas infinitas, ele vai ser barrado aonde, gente? Nas sensações e nas emoções. Aí, voltando aí, né, Pedro, para a sua pergunta, agora pensando aí na psicologia contemporânea, né, qual é a questão? Deixa eu dar um exemplo assim, bem claro para você entender. As pessoas vão lidar hoje, por exemplo, com ansiedade, elas descrevem o quê? Sintoma.
pensa-se muito pouco sobre as estruturas anteriores à ansiedade. Né? No texto lá de Mateus 6, que eu citei, Jesus está falando sobre as vicissitudes, né? As coisas, as contingências da vida. Né? Está falando de um certo cuidado de Deus que a gente percebe nas coisas mais simples do mundo quando a gente está orientado por Deus. Né? E aí, quando a gente reduz, né, e chama, por exemplo, todo tipo de sensação, esse é o problema moderno, né? A gente pensa só em sensação. A gente não pensa no que significa essa sensação. Esse é o reducionismo moderno, né? Você transformar sentimentos e emoções somente ao nível das sensações, né? Aí a gente podia aqui expandir muito, né? Não falta só repertório emocional, não. Falta é sentido para entender que sensação não é tudo sobre os sentimentos, sobre as emoções. Eu até faço essa diferença sempre, né? No nível mais biológico, vamos chamar assim, a gente tem sensação, né? As emoções é o resultado dessa sensação, né? Você capta, os sentidos captam os estímulos né, da vida, você vai dar respostas a isso. O que é o sentimento? É o que esse negócio significa para você. Né? É o sentido que você imprime naquilo. Então, não é só lidar com emoções, né, e chamar todo tipo de emoção de sensação. Olha o que o Schaeffer já estava falando isso aqui no texto dele. Né? Você reduz tudo, olha aí, ele fala, é o mesmo na área das sensações e das emoções. Aí ele vai citar aqui o Freud, né, falando lá, uma frase que ele traz, né, quando ele volta de uma viagem, encontra a amada dele, né? Quando você vier a mim, princesinha, ama-me irracionalmente, né? Aí o Schaeffer vai fazer quase uma paródia com esse negócio aqui, né? Como é que um cara da envergadura do Freud, né, vai propor algo dessa natureza? Ama-me irracionalmente. Freud sabia que amor é uma coisa que exige um exercício racional. Né? Então, você nega toda a carga simbólica, né, de afeto, o que significa aquilo, aí você fala, não, então vamos reduzir o amor a instinto. É o que acontece hoje. Né? É a crítica dele aqui. Amor é instinto. Né? Amor não envolve significados, experiências, não precisa de nada disso. Você sentiu, é amor. Não sentiu, é ódio. Né? Algo desse tipo aí. O Schaeffer está fazendo uma crítica aqui, usando as palavras do próprio Freud aí para fazer isso, né, gente? Né? Olha que interessante aqui uma frase que eu puxei também, né? O homem está, então, contrariamente dividido por ele mesmo, em todas as partes da sua natureza. Pense nisso de forma que quiser. Ele está dividido de si próprio, em sua rebelião, na racionalidade, na moralidade, no pensar, no agir e no sentir. Né? Ele vai falar que essa é a causa da rebelião. Né? E aí eu acho interessantíssimo o que ele vai dizer a seguida. Por quê? Porque ele vai colocar os problemas agora, né? Do que decorrem, de quais problemas decorrem de você não entender essa sua semelhança com o ser divino, né? Aí ele coloca aqui o problema da própria queda. A queda não é só que o homem tenha ficado separado de Deus, mas ele separou também de si mesmo. É o que o Schaeffer vai colocar aqui. Né? A morte, que a gente chama de morte espiritual, ali não é só a morte no corpo, né? É a separação de si mesmo, ou seja, ele também não se percebe mais. Eu gosto muito quando o Jonas coloca isso ali no livro dele, né? Inteligência Humilhada. É sempre necessário
a gente pensar o ser humano nas relações importantes. E talvez a psicologia contemporânea, ela exagere aqui um pouco, mas é necessário, né? O Jonas chama de ego-referência, né? Você fazer a referência apenas a si mesmo, né? Nos processos terapêuticos aí, por exemplo, mas isso é importante, ele coloca lá como algo importante, mas não só, né? Talvez esse seja o problema, é que o ser humano também é autorreferente. Isso vai dar origem a um monte de teorias na psicologia, né? E, para a gente que é cristão, talvez mais importante, é o que ele chama lá de teorreferência, que diz respeito exatamente a esse ponto que o Schaeffer coloca aqui. Né? A queda, ela separa o homem de todas as suas relações mais importantes. Dele com ele mesmo, dele com os outros, né? E com as coisas e com a natureza, e desse homem com Deus, né? Então, ele está sempre dividido na sua personalidade, né? Qual que é o problema humano, gente, né? E aqui é importante lembrar que o Schaeffer não está reduzindo todo o problema psicológico do ser humano à queda. Eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Por quê? Porque uma pessoa, ele vai falar isso, né? Uma pessoa que está íntegra, inteira, né? É uma pessoa que cuida de si, cuida do outro, das coisas, e mantém o seu relacionamento com Deus, né? Ele mantém esse relacionamento com a transcendência. Ele perdeu, né? Então, hoje em dia, o que a gente percebe muito é essa falta, né? Que muitos autores aí cristãos até criticam, né? A psicologia não se interessa, não é só por Deus, não, gente. A psicologia não se interessa pelo que a tradição cristã chamava de intelecto. O intelecto não é capacidade de raciocínio. O intelecto é a capacidade de compreender coisas transcendentes. Você pegar uma imagem aí da Idade Média, até entre os não cristãos, você vai ver que o raciocínio, né, o ratio lá, tem a ver com memória, tem a ver com todas essas funções cognitivas, mas o intelecto é o que permite que esse ser humano perceba aspectos transcendentes. Você pode procurar, tem imagens sobre isso, né? Explicação sobre quem Deus é, sobre a criação do mundo, as perguntas filosóficas, né? De onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. O intelecto, ele é mais do que só uma capacidade de raciocinar, né? Então, o Schaeffer vai colocar isso aqui, né? O resultado dessa quebra, né, que o pecado produziu, não é só uma quebra do relacionamento com Deus, é do relacionamento com todas as coisas. O ser humano fica impossibilitado de ver isso. Aí ele vai citar aqui, né? Schaeffer cita algumas vezes o Jung, né? Que é um psicólogo conhecido aí, né? Ele tinha uma crítica comum. Ele cita isso umas 3 vezes aqui no livro, né? Que o Jung tinha o Jung fala de Deus, né? Mas ele fala de um Deus impessoal, né? Haja como se, o Schaeffer fala isso, né? Haja como se Deus estivesse lá, né? Você cria um dispositivo psicológico sobre Deus. Não precisa olha que interessante. O que o Schaeffer está dizendo é que esses psicólogos eles só dizem que Deus existe. Mas você não precisa ter relacionamento com ele, não. Basta agir como se e está tudo resolvido, né? Ele cita aqui o Jung, e nesse capítulo, para tristeza de muita gente, ele cita o Viktor Frankl. Agora o mundo de um monte de psicólogo cristão caiu. É ou não é, Ruth? O mundo metade dos psicólogos cristãos caiu agora, né? Com a crítica do Schaeffer ao Viktor Frankl, que vai na mesma direção, né? Com alguns conceitos que são interessantes, né? O Schaeffer fala aqui, né? Ele vai dizer, olha, não é que está tudo errado, mas é que o que o Frankl propõe, né? Diferente aí um pouco do Jung, é um tipo de é você aceitar cegamente, né?
um tipo de disposição em si mesmo para resolver todos os problemas, né? Ainda que o Frank vai falar lá de uma autotranscendência, né? Que o nome é até estranho, transcender em si mesmo, né? Seria mais ou menos isso. Né? Ou seja, se você fizer esse esforço interno, você vai achar esse recurso em si. Mas aí o Frank resolve essa coisa chamando isso de transcendência. Né? Você olha para dentro, você vai para fora, não sei para onde que vai, não, mas vai. Seria mais ou menos isso. Então não precisa ter nome, não, entendeu? É só você saber que está transcendendo. Mas isso é um alívio para a gente que é cristão, né? Porque o cara pode transcender lá com qualquer coisa. Eu não, eu transcendo em Deus. Eu falo nome, tem nome, né? Yud Rei, Vav Rei, falar em hebraico aqui. O nome dele tem nome, dá para ler, escrever, bonitão. Eu não preciso ficar inventando, né? Uma disposição e tal. Não, tem nome. Qual o problema de ter nome? Né? Qual o problema de que um psicólogo cristão teria de dar nome para isso? Nenhum. E aí, gente, na última parte aqui, ele vai finalizar trazendo algo que é muito importante, que é uma diferença também fundamental, que eu sempre falo sobre isso. É sobre a culpa, né? Que o Schaeffer vai fazer uma diferença aqui importantíssima, né? Que ele chama aqui de uma culpa real. A culpa real é aquela que a Bíblia fala que a gente tem, né? Todos pecaram. Ninguém está isento disso. Essa é a culpa real. E tem essa culpa que a gente costuma tratar como sentimento. Olha que coisa, né? E inclusive, esse é um problema moderno, né? Muitas pessoas lidam com fé como se fosse uma disposição psicológica. Não. Fé não é uma disposição para pensar sobre Deus. Fé é um dom. Fé é uma virtude teologal, ela brota de Deus, né? Assim como várias questões importantes e caras ao cristianismo, não são só disposições psicológicas, né? Para assustar mais a galera ainda, cristão precisa sentir culpa. Segundo o Schaeffer, ele precisa. É o Schaeffer que fala isso. Né? Por quê? Essa culpa não é a culpa forense. Aliás, a culpa forense que ele trata aqui é a culpa da condição humana. Todos pecaram e estão longe da graça divina. Isso é uma condição. Não está falando daquele pecado, né, que você comete ali e gera uma culpa que ele chama de psicológica aqui, né? O resultado de um erro que você comete e esse erro fica, né, latejando na sua cabeça. Essa é uma diferença entre um cristão e não cristão. A culpa original, ela é redimida. Aliás, é a culpa que leva a pessoa a reconhecer a sua miséria, né? Para a gente tratar aqui de um tema importante para a teologia, né? Como que você entende as doutrinas da graça se você não entende a sua miséria? Você acha que culpa é uma coisa psicológica? Não. Depravação não é que você pode fazer o máximo de mal possível que seja possível para um ser humano. Isso não é depravação. É outra coisa. A depravação é o fato de você ter nascido rebelde contra Deus. E quando você reconhece essa culpa original, real, então você é lançado num outro nível, né, de revelação sobre quem você é. Primeira coisa que o evangelho faz é revelar quem você é. Carente, né? Desprovido da graça e totalmente necessitado dessa graça. Então, tem gente tratando isso como uma disposição psicológica. O Schaeffer faz essa diferença aqui. Essa culpa original, essa culpa real, ela é diferente dessa culpa que a gente tem por ter feito algo errado mesmo. E quando a gente comete um erro, a gente tem que reparar, né? É necessário a reparação, é necessário que você presente a Deus com fé e arrependimento aquele pecado, né? E o que a Bíblia diz sobre isso, gente? Né? Todo aquele que confessar o pecado diante de Deus, Deus vai, é fiel, justo para perdoar. Tem vários textos sobre isso. A gente podia, né, desenvolver até mais, mas esse ponto aqui, para mim, é importantíssimo. Por quê?
né? Porque as questões psicológicas, muitas delas, né, a gente precisa tratar isso com o respeito que é devido, porque senão a gente trata de um pecado, né, como se ele fosse a causa definitiva para um sentimento. Olha o problema da redução. Você lida com o pecado como se fosse um sentimento. Pecado é uma ofensa grave contra o ser divino, né? E quem tem a revelação sabe disso, né? Quem recebe isso pelo Espírito encontra essa resposta psicologicamente também. Ele vai colocar aqui, né? Citando aí um pouquinho daquela ideia do Freud, né? Do consciente, inconsciente ali, fazendo um paralelo, né? Uma metáfora do iceberg. Do que a gente dá conta, né? O Schaeffer fala. A gente dá conta da parte que é visível desse iceberg, né? Se outras questões surgirem lá de baixo, a gente vai lidar com elas, né? Com esses recursos que a graça de Deus permite para nós, né? Ela está disponível para a gente. Eu acho que é isso, assim, né, pessoal? Uma passada bem rápida aí, né? No capítulo. Estou vendo o Mitch já deu um sinalzinho aqui. Ô, Ruth, só deixa a gente... Ender, muito obrigado, assim, desde já a gente... Eu devia ter falado isso antes, né? Pelo fato de você ter aparecido, já foi muito bom, assim, para nós. Normalmente, né, costumeiramente, na verdade, a gente faz, no final, uma conclusão, né? E a gente queria ouvir de você, assim, o que se pode aproveitar no sentido mais objetivo desse capítulo, para uma aplicação mais prática, né, para a nossa vida, assim, de fato. Se você puder tentar resumir para nós, assim, naquilo que você conseguiu extrair, né, com a meditação, com o estudo sobre este capítulo, vai ser de muito proveito. Então, eu vou até seguir aqui o próprio capítulo, né, quando o Schaeffer... Acho que ele é bem prático nesse aspecto, né? Por isso que esse capítulo é muito importante para mim, eu estou sempre revisitando ele, né? Quando a gente entende a nossa condição, quem a gente é e quem Deus é, né? Essa parte do iceberg, né, que é visível, ela fica muito latente, né? Ela aparece, a gente reconhece a nossa miséria, né? E quando a gente reconhece isso, a gente busca um recurso em Deus. De fazer o quê, gente? Eu acho que isso aqui é importantíssimo, né? Um recurso da própria graça divina. Eu acho que a proposta do Schaeffer aqui, né, de nos ajudar aí que ele está chamando aqui de cura substancial para os problemas psicológicos, né, é o quê? É que está disponível para nós, né, quando a gente confessa, quando a gente se conhece. Eu acho que isso é importante, quando a gente entende quem nós somos, quem Deus é, né, a nossa percepção sobre o mundo, ela fica ampliada. Porque a gente sabe que a nossa culpa verdadeira está lá, por causa da nossa condição de pecador. Mas quando a gente confessa, né, isso muda. E isso só pode vir de fora, né? A própria necessidade do homem, né, que é infinita, de um Deus que é infinito. Né? A gente nunca vai resolver essa tensão, né? Não tem um momento na vida que diz, nossa, agora eu estou 100%, estou ótimo. Não, chega e fala disso aqui, né? Mas tem uma solução, tem uma resposta que é maravilhosa, né? Que é o quê? Quando a gente recorre a esses dispositivos da graça de Deus, a gente encontra em Jesus, né, que é a maior demonstração de amor, né, e de graça de Deus, as respostas para aquilo que a gente está procurando para a nossa alma. Né? Jesus, nesse sentido, se torna... Né, qual é o propósito lá, segundo Paulo, de Deus? Né? Ter filhos semelhantes a Jesus. Romanos 8, 28, 29. Eu acho que se a gente procura essa cura, né, para os problemas psicológicos, a gente precisa entender, nós não vamos encontrá-las em nós mesmos somente, é necessário. Né? E está à disposição de nós, de todo aquele que crê, né,
é só confessar, né, a graça divina, né, que está em Cristo, que é Jesus que nos oferece de forma gratuita. Eu acho que esse é um bem, né, que nós cristãos temos, e a gente poder afirmar isso já é libertador, já é um peso a menos, né, da nossa consciência psicológica, de que a gente não precisa carregar esse fardo sozinhos, né, e colocar sobre Jesus, né? Eu sempre vou afirmar isso na minha vida por onde eu estiver, né? Se você depositar sua fé em Cristo, né, ele vai cumprir ali suas palavras, você vai jogar sobre ele, vai trocar o fardo com ele, vai jogar o seu jugo, né, trocar com o dele, que é leve, né? Não tem nada mais suave para a alma, né, do que isso, não. Eu acho que a resposta para nós é muito clara, é estar em Cristo e receber, né, esse presente divino que está à disposição, né, daquele que crê e quem Deus quiser chamar. É isso, Pedro.